A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, quero convidar vocês a uma reflexão na Palavra de Deus, da MD, lição número 11, desse dia 14 de junho de 2020, segundo domingo, que é também comemorado o dia do pastor. Eu quero chamar a atenção para a lição que traz o título Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. 3 qualidades importantíssimas que nós, como cristãos, devemos buscar. Então, nessa lição dessa semana, eu, pastor Zé Francisco, vou estar com vocês discorrendo aqui nessa lição para alimentarmos as nossas almas. Ela traz o texto áureo em Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios 4, 2. A verdade prática nos diz assim: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, mansidão e longanimidade. Então, querido, para que a igreja viva uma vida de unidade, é preciso que cada membro, que cada participante da igreja busque essas qualidades da humildade, da mansidão e da longanimidade, que de fato são frutos do Espírito, que vamos adquirir por meio de esforço. Aqui não é dom espiritual. Dom espiritual é conquistado, a gente consegue pela graça, é graça de Deus. A gente é favor de Deus a quem não merece. Dom é favor de Deus. Agora, fruto é conquistado pelo esforço que apresentamos pela causa de Deus. A leitura bíblica em classe vai encontrar-se na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 4, e a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Você depois faça uma leitura sobre ela. Ou melhor, estamos lendo. O primeiro versículo diz: rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foi chamado, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: por esta causa, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar digno diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz.
Então, querido, é preciosíssima a lição dessa semana, que ela vai mostrar que nós precisamos nos esforçarmos para conquistarmos as promessas que estão feitas e elas serão dadas a quem de fato cumprir as regras que Deus determinou. A introdução da lição diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade com a palavra de Deus. Olha, coisa importante. Nós vamos daqui por diante já entrarmos essa introdução da lição, que vai mostrar o que nós vamos estudarmos, porque na realidade essa lição, que tem 3 tópicos, ela traz por objetivo específico explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e conciliação, e frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Realmente, irmãos, nós precisamos muito disso. Nós somos totalmente intolerantes com as falhas alheias. Nós queremos que tudo concorra de acordo com a nossa vontade. Qualquer coisa que nos desagrada, a gente já é totalmente intolerante com aquelas pessoas que nos causam aborrecimento. Mas o Espírito de Deus quer que sejamos diferentes, sejamos tolerantes e evitemos os conflitos. Vamos então para o primeiro tópico, que vai falar sobre a humildade, que ele diz assim: para viver unidade é preciso humildade. Para viver, até rima, né? Para viver unidade é preciso humildade. E assim, a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Irmão, diante de Deus. É uma grosseria a pessoa ser arrogante com Deus. Mas também é uma grosseria ser arrogante com os irmãos, ser arrogante com os nossos semelhantes. Então, é esperado, principalmente dos crentes, que sejam de fato humildes e respeitem, porque a humildade não é só respeitar o direito dos outros. É uma falta de humildade incrível quando você não respeita o direito alheio. Mas a palavra está nos ensinando aqui de que modo? Modo digno do viver cristão. Como é que o cristão? Qual é o modo digno do viver cristão? Ele diz assim: a conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é que os crentes andem de modo digno da vocação. É um apelo. Ele roga assim. Um rogo é uma oração, assim, um pedido mais insistente, é um apelo feito pedindo aos crentes que andem de modo digno da vocação que foi chamada. Então, ele diz, ou seja, nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver uma unidade, o apóstolo Paulo
apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Essas virtudes que são fruto do Espírito, que a gente precisa ter cuidado, precisa ter muito cuidado. Todos nós precisamos ter muito cuidado. A nossa tendência é não levar desaforo, a nossa tendência é não tolerar aquilo que fazem, que nos prejudicam, a nossa tendência é não tolerar um desrespeito, um desaforo. Essa é a nossa tendência natural. Mas como cristãos nós temos que ser totalmente diferentes. A gente precisa viver uma vida seguindo o exemplo de Cristo. Então a gente vai aprender aqui essas 3 qualidades importantíssimas para a vida do cristão, que é exatamente essas 3: humildade, mansidão e longanimidade. A humildade, segundo o subtópico, fala sobre assim: para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Olha só, irmão, que eles classificavam. A humildade era uma fraqueza de quem exercia, era falta de atitude, né? Era uma atitude negativa, porque era uma fraqueza de caráter e, além de tudo, era uma falta de amor próprio. Quando na realidade você precisa se amar. Muito bem, mas você precisa amar o teu irmão como a você mesmo. Nós precisamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Então, aquilo que na visão pagã era uma coisa, a visão cristã traz totalmente o averso. Então, ele vai dizer assim, na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. No Evangelho de João, Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Meus irmãos, isso aí foi só registro uma vez na palavra de Deus. Jesus estava dando um exemplo de humildade. Eles se admiraram quando viram o mestre lavar o pé dos seus servos. Quer dizer, o Senhor lavando o pé dos servos, viu, irmãos? E aí eles ficaram... Aquele ritual ali acontecia na casa dos bacanas, mas eram os servos os que lavavam os pés dos senhores, e não o Senhor lavando os pés do servo. Jesus estava dando um exemplo de humildade. Pessoal, mas não de uma humildade movida por uma falsa aparência. Não é uma humildade movida pela falsa aparência. Existem muitas pessoas aí que quando ela está com a palavra, quando ela está representando alguém, tudo, ela é totalmente humilde, santa, mas fala com ela depois. Depois dela ter pregado, depois dela ter ensinado, depois dela ter feito alguma coisa para a causa de Deus, só misericórdia. Como existem pessoas que só quando ela quer se apresentar para alguém, aí ela fecha uma capinha de humildade, mas depois que ela faz a apresentação, só misericórdia. Então é preciso que a gente tenha cuidado com essa situação. Aí ele diz que é uma ação que reconhece a importância do valor do outro. Isso que é humildade, você reconhecer o valor do outro, porque o soberbo, o arrogante, ele não reconhece o valor em outro. Ele só acha que é ele que é o bambambam da cocada, só ele que pode fazer, só ele que tem, só ele que só na mão dele que as coisas dão certo. Mas dos outros ele dá sempre críticas, sempre acha defeito, procura só os defeitos. O que ele faz, ele procura só apresentar as qualidades, mas o que os outros fazem, em tudo ele está mostrando defeito para rejeitar. Então é preciso que a gente tenha
respeito pela vida dos outros, pelo trabalho dos outros, pelo amar os irmãos como a nós mesmos. Então, o mal que você não quer para você, você também não deve querer para o seu irmão. Então, isso é humildade. Terceiro subtópico fala sobre a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus é o ensino do apóstolo Paulo, e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Então, fica bem claro que a pessoa que é humilde, ela vai exibir a modéstia, vai apresentar a modéstia, viu? A singeleza, muito contrário do orgulho e da arrogância que muitos apresentam. Tem muitas pessoas que até mesmo fazendo a obra de Deus se apresentam arrogantes, só misericórdia. Tem pessoas que até mesmo quando ele está sendo usado como vaso de Deus, está sendo usado como instrumento, entregando a profecia, mas você sente a arrogância dela, como se ela fosse a dona da mensagem, só misericórdia. Então a gente precisa ter cuidado para que isso não aconteça conosco, a gente precisa vigiar muito. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Então, quem é humilde acaba tendo uma postura que apresenta bem-estar, favorece, traz o bem da coletividade, do grupo completo. Por exemplo, na igreja, quem é humilde sempre vai impregnar as pessoas com humildade, mas quem é arrogante, só misericórdia. Só outro arrogante para poder enfrentá-lo. Então, a gente precisa de esvaziar-se do egoísmo, da soberba, da presunção, do orgulho, da arrogância, para que a humildade possa estar dominando nossos corações. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. A verdadeira humildade é isso. Tem gente que é falsa que só. Até mesmo hoje em dia pela rede social, a pessoa está conversando com ele, manda mensagem bonita, depois que envia a mensagem para que alguém que está perto dela vai escutar ela fazendo um comentário de crítica, ou então conversa com uma pessoa com maior educação, quando desliga o telefone, fulano é chato, fulano é isso, fulano é aquilo. Falta de respeito. Mas é preciso que a gente se corrija nisso. Qualquer um de nós, se não vigiar, está sujeito a essas práticas abomináveis, práticas reprovadas por Deus. Aí ele diz assim, entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são conduzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então é preciso intimidade com o Espírito Santo, porque na relação das obras do Espírito, de fruto do Espírito, a gente vê que o Espírito Santo trabalha, começa com o amor que começa a puxar, que a alavanca que move é o amor. E aí é o Espírito Santo quem coloca esse amor no coração de quem vai buscar, de quem atenta para a palavra, de quem busca intimidade com Ele. Então nós precisamos sempre de buscarmos uma intimidade com o Espírito Santo, porque é através da nossa intimidade com o Espírito Santo que a gente vai alcançar, vencer a nós mesmos. Porque é preciso vencer o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa presunção, nos esvaziarmos disso por meio do conhecimento da palavra. O Espírito Santo vai nos ajudar e botar interesse em obedecer à vontade de Deus. Então, o segundo tópico, agora vamos para o segundo tópico, que vai falar sobre, para haver unidade, é preciso mansidão.
Para haver unidade é preciso mansidão. Se o camarada for muito bravo, muito violento, muito arrogante, muito presunçoso, orgulhoso, quem quer ficar de lado de grupos assim? Só grupo de marginais, porque tem que juntar quanto mais arrogância, mais união entre eles. Mas no grupo, se tratando de cristão, se tratando de gente que tem bom senso, que tem respeito, que quer viver uma vida para Deus, é preciso viver uma vida de mansidão. Aqui a introdução aqui desse tópico, desse segundo tópico, vai dizer assim: a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Então, essa virtude é maravilhosa, que ela concede ao crente a capacidade de gerenciar, de dirigir em situação de conflito. Ela vai dirigir as pessoas a uma conciliação, a um perdão, a um reencontro, a uma renovação. Então, por isso que é importantíssimo que haja mansidão na igreja. Mansidão, alguém que vai tratar de alguma causa. Se você precisa tratar de uma causa, de um ajuste com pessoas, e você tiver com o seu coração cheio de arrogância, de soberba, de presunção, não vá não. Espera, você esvazie-se com medo, peça graça ao Espírito Santo. Não vai cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de arrogância para tratar de um assunto não, porque senão você vai contaminar mais ainda alguém que já está contaminado, ou vai prejudicar aquele que está inocente. Então você pode fazer um juízo imperfeito por causa da sua arrogância. Então procure buscar uma intimidade com o Espírito Santo e agir com mansidão, para que você possa, de fato, gerenciar a situação pacificamente. O primeiro subtópico fala sobre mansidão, um fruto do Espírito. Mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência e uma série de outras palavras que ela transmite o conceito. Prosseguindo, diz assim: essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A mansidão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, olha só, aprendi de Jesus. Às vezes a gente quer copiar alguém que não tem condições de ser referencial para a nossa vida, mas a gente é um admirador de algo que é abominável em alguma situação. Mas Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E se dentro da mansidão, os aspectos que ela leva, que ela, de fato, o que ela transmite é o conceito de ternura, de gentileza, de cortesia, de paciência, a gente precisa de muito exercício, porque a nossa tendência é resolver as coisas do nosso jeito, peito na raça. Se não fez do jeito que eu quero, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, vai devagar. Às vezes não só do jeito que você quer, porque você não soube explicar, ou porque às vezes a pessoa não entendeu direito, mas ela precisa ser tratada com respeito, com carinho, e daí por diante. Então a gente precisa de aprender com quem? Aprender com Jesus. Porque o que ela indica, a mansidão é um estado que deriva da humildade. Quer dizer, quem é humilde vai com mansidão. Quem é arrogante vai com grosseria, então não tem humildade,
automaticamente não tem mansidão. Então elas estão interligadas aí, porque fruto do Espírito é fruto do Espírito, tanto a humildade quanto a mansidão. O segundo subtópico fala assim: grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Olha, exemplo de mansidão. Moisés, por quê? Primeiro a gente vai ver aqui no decorrer da lição. Vamos lá. Moisés foi conhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números capítulo 12, versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim, temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis situações. Então, porque a gente é o seguinte, a gente é manso, mas a gente quer colocar um limite, né? Eu sou crente, mas se mexer comigo, de vez em quando eu ouço alguém falar assim. Recentemente eu ouvi alguém falando: eu sou crente, mas não vem com o negócio de me fazer de bobo, não, porque eu não dou moleza. Então, é crente, mas precisa de uma modelagem. É crente, mas precisa se aproximar mais de Jesus. É crente, mas precisa conhecer mais os frutos do Espírito, buscar mais se aplicar a eles. É crente, de fato, você crê em Jesus, amém? Você crê, glória a Deus. Mas agora precisa se moldar pelo aquilo que ele ensina. Então, irmãos, nós temos aqui um exemplo. Moisés, sendo atacado, sendo desrespeitado, ele se manteve serenamente, não desejou mal de ninguém, não tratou ele tinha autoridade para isso, para pedir sentença, pedir punição severa para aquelas pessoas e tudo mais, ou ele mesmo sentenciar, mas ele se manteve humilde, sereno, tranquilo, não perdeu o controle. E isso lhe deu esse título de ser o homem mais manso da terra naquele período. E Jesus superou até Moisés, porque ele, acusado ali, ele já sabia que estava sofrendo tremenda injustiça, ele se deteve em autocontrole, enquanto injustamente alguém lhe caluniava, e era aceito pelas autoridades na época que podiam cessar, mas eles foram massacrando Jesus com todo tipo de calúnia, de vitupério, e Jesus manteve o controle e até em silêncio diante dos seus acusadores, que eles chegaram até pasmados, admirados com uma atitude como aquela. Mas aí é o exemplo que a gente tem, para saber que diante das circunstâncias mais adversas, se o Espírito Santo estiver em nós, se a gente estiver, por isso, no momento de qualquer, entrou em conflito, irmão, peça: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, venha sobre mim, me dê controle, fortaleça-me. Ele vai corroborar com você, para que você tenha, de fato, força para enfrentar a situação e sair vencedor. Vencedor numa batalha, não é aquele que, às vezes, não é nem aquele que bateu, não, irmão. Às vezes o vencedor foi aquele que aparentemente levou um prejuízo, né? Aparentemente, aos olhos dos homens, levou um prejuízo, foi humilhado, foi desrespeitado e desonrado, pagou o que não era para pagar, mas ele, por
evitar um conflito maior, ele acaba sendo aprovado por Deus. Então, o terceiro subtópico aqui do segundo tópico vai falar sobre a verdadeira mansidão. Ó. Pessoas com essa virtude não disciplinadas e capacitadas a perseverar, elas são, oh meu Deus, vamos recomeçar aqui. Pessoas com essas virtudes são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Mesmo que seja na perseguição, você tem controle, então, porque formou uma disciplina sobre as suas condutas, então você não permite que os seus ideais sejam quebrados, porque você tem um propósito de agradar a Deus, então aí você fica firme diante das situações mais complicadas, você vai pedindo graça, às vezes você está ali mostrando um sorriso, mas por dentro está chorando, mas você está firme na sua posição, porque você quer cumprir com aquilo que o Espírito Santo quer que você cumpra. Ó, não deveriam os maus tratos, sofrimento, não revidam os maus tratos, sofrimentos, não se apressam a emitir juízos. Irmãos, aqui, né? Infelizmente, a gente costuma emitir juízo logo quando a gente sabe de alguma coisa. Uma pessoa, a gente sabe, até sabendo acerca dos outros, fez uma covardia, a gente já emite logo o juízo. Ah, se fosse comigo, essa pessoa tem que passar por isso, tem que passar por isso. Não, irmão, vai com mansidão. Analisa bem antes de falar. E outra coisa também que a gente tem um defeito muito grande, quando a gente ouve alguma coisa, a gente já quer logo precipitadamente fazer o nosso julgamento. Não, irmãos, você não tem que só ouvir, precisa escutar, apurar bem, examinar bem o que você ouviu para poder fazer a sua análise. Entendeu, querido? Aí ele continua dizendo assim, ó, não seguem as provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Irmãos, infelizmente, isso a gente precisa vigiar. Quantas pessoas que estão sofrendo, que passam por problemas, que as portas se fecham, sabe por quê? Porque guardam ressentimento. Às vezes não cometeu, no momento do conflito, ela até saiu dali e tal, saiu daquela situação, tudo, mas guardou no coração um ressentimento, e naquele ressentimento ela não consegue se liberar para Deus, ela não consegue orar, porque no lugar onde deveria estar o amor, está a mágoa. E a mágoa vai atrofiando aquela pessoa, vai impedindo aquela pessoa, até mesmo na comunicação, na oração. Às vezes a pessoa não tem nem palavra de oração, e às vezes ora da boca para fora, está orando, é bonito, mas é toda aquela oração que não é oração que sai da alma, é a expressão da mente, é oração trabalhada mentalmente, mas ela não está trabalhando no coração, na alma, no interior da pessoa, trabalhando para que aquela oração de fato chegue à presença de Deus. São palavras simplesmente lançadas ao ar, mas que não tem efeito de oração, porque o coração está carregado de mágoa, de ressentimento. E são muitas pessoas que vivem sofrimentos assim. E qualquer um de nós, irmão, você pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, qualquer título que você tiver recebido ou ter se dado, mas se você tiver com ressentimento, com mágoa no seu coração, quantos problemas que há em pessoas com ressentimento, a pessoa está ensinando os outros, está ensinando as pessoas a andarem direito, mas ela mesma não está andando, por causa do ressentimento contra alguém. Existem pessoas que estão carregando, e Deus está dando oportunidade até da pessoa se retratar, mas a pessoa não quer, porque ela está com ressentimento, enquanto ela tem prazer em esperar o insucesso da outra pessoa, porque a outra pessoa amargurou. Não, irmãos, quando você ama, quando você realmente está exercitando aqui essa mansidão aqui,
sabe o que vai ocorrer? Você não vai sentir mágoa, não vai esquecer na memória, é claro, enquanto você estiver com o juízo perfeito, enquanto a sua memória estiver funcionando bem, o Espírito Santo estiver sobre a sua vida, e você estiver com saúde legal, saúde mental e até saúde espiritual, você não vai esquecer, você vai lembrar o fato que você passou, de humilhação, de desafio, de desrespeito, mas aquilo não vai te causar ressentimento, sentido de negatividade, de desejar o mal daquela pessoa, ou pensar assim, na hora que tiver oportunidade eu vou fazer, vai ver o que eu vou fazer com ele, ou com ela. Não, você não vai pensar assim. Sabe por quê? Porque a mansidão encheu o seu coração, que é o Espírito, a presença do Espírito Santo te deu essa virtude para ser manso e resolver os seus problemas sem desejar o mal dos outros, destruir alguém, ou esperar uma oportunidade para castigar aquela pessoa. Nada disso. Então essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, ela indica o mais seguro controle emocional. Então, irmãos, a gente precisa, Deus, me dê controle emocional. Um dos frutos do Espírito também, que é o domínio próprio, para que a gente não venha agir envolvido naquele rancor, por força da mágoa, do rancor, da nossa intemperança. Não, mas a gente vai pedir, Senhor, tem misericórdia, me conceda graça. E aí, irmãos, esse espírito de mansidão é de extrema importância. Indica que um controle emocional, assim a mansidão, trata-se da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Então, irmão, ser manso, que na visão do mundo é ser um Zé Mané, é ser fracola, é ser covarde, diante de Deus é fortaleza, diante de Deus é uma virtude que agrada a Deus, é uma submissão a Deus, é um respeito a Deus. Você poderia até se envolver e praticar algo de violência, mas não vai fazer porque você tem o Espírito de Deus, e porque por se submeter a Deus, você não vai praticar aquele mal. E isso em qualquer que seja a área, pode ser dentro de casa, com marido com mulher, mulher com marido, com os próprios filhos, tem que saber, mesmo que você tenha que educar os seus filhos, e às vezes até usar de rigor, mas tudo dentro de um controle, não perder o controle nunca, porque você, se tiver que corrigir o seu filho, é corrigir por amor, e não simplesmente para castigar, por prazer de castigar, ou por ser violento, por mostrar que você é o bam da força. Não, vai com humildade, procure entender que você tem um Senhor acima de você. Por mais superior que você seja, existe um Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos observa constantemente. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. Aí ele diz assim, e a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Amém, querido? O Espírito Santo, o Espírito de mansidão, ele vai nos conceder essa graça para que a gente possa agir com suavidade. É o Espírito Santo fazendo por nós, mas para isso a gente tem que estar em intimidade com ele. Ele só vai nos usar, só vai estar trabalhando na nossa vida se a gente estiver de acordo com a vontade dele. Aqui o quarto subtópico fala sobre a mansidão pressupõe conciliação. A mansidão pressupõe conciliação. A gente vê que quem é manso tem capacidade de ir tratar de assuntos entre duas pessoas que estão em conflito e tentar unir aquelas pessoas. E se alguém com você, alguém vem te atacar, mas se você estiver agindo com mansidão, você vai conseguir convencer aquela pessoa, mesmo que não seja no mesmo momento, mas no seu coração não ficou mágoa, não ficou rancor, você não perdeu o equilíbrio, aí você vai conseguir trabalhar aquilo ali e você vai ter paz, mesmo que as pessoas estejam te guerreando, você vai conseguir ter paz. Mas para isso,
é preciso estar debaixo da graça do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, vamos ler a leitura do quarto sobre Tópico, diz assim, o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Olha, irmãos, está vendo, irmão? A igreja, às vezes tem igreja aí que é grupo de facção de um lado e do outro, pessoa que não se entende, que não fala com a outra, senta no mesmo... o grupo círculo de oração, está lá uma vontade de pessoas. Círculo de oração, para mim, é a pessoa que ora, que tem compromisso com a oração, não é só estar sentado num grupo, ou grupo de louvor. Grupo de louvor, tá, a pessoa está lá, está cantando, mas não está louvando, está com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, está desejando o mal do outro, colocando o cotovelo para desviar o outro. Só misericórdia. Então é preciso que busquemos essa mansidão, porque a mansidão ela é conciliadora, ela traz a paz, traz a harmonia, o entrelaçar entre as pessoas, com sinceridade, com respeito. Então, a gente precisa buscar, de fato, esse espírito, ou melhor, esse fruto do espírito, que é a mansidão. O terceiro tópico vai falar: para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Olha, querido, longanimidade é paciência, mas não é uma paciência comum, é uma paciência excessiva. É preciso estar com intimidade com o Espírito Santo para ter uma paciência, uma tolerância grandiosa como essa. Então, eu digo assim, a introdução aqui do terceiro tópico vai falar assim: a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Irmãos, aqui a gente precisa sempre dar uma paradinha. Todos os crentes têm que se preocupar muito com isso aqui, porque essa virtude aqui é uma virtude que todo crente precisa. O crente, ele precisa ser tolerante aos erros alheios. Infelizmente, se a pessoa errou com a gente, até Pedro se enganou naquela, né? Aquele pessoa que Jesus, quando está falando com relação ao perdão, ele disse: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7. E já estava sobrepondo a lei, porque a lei exigia que fosse 3 vezes, ele estava colocando 3, dobrou a terceira e colocou mais uma. Mas, para surpresa dele, ele falou: não tem limite para isso. Não tinha que até 7, mas até ter 70 vezes 7. Então, irmãos, não é 490, não. Ele disse que estava dizendo, Jesus abusando da linguagem, dizendo: não, irmão, não há limite para o perdão. Você tem que perdoar. Então, aqui, com relação à longanimidade, que a longanimidade é o fruto que nos traz a paciência para suportar as intolerâncias de outros e tolerarmos aqueles que nos atingem. Então, longanimidade, o primeiro subtópico, a longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Não é uma vez só, não. Constância, várias vezes, constantemente.
um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Irmão, aqui está a chave, porque, infelizmente, os crentes bons, eu conheço crentes que são muito bons, mas quando chega nessa parte aqui, ele está totalmente longe. Se dependesse daqui para ser salvo, estaria totalmente longe, que não tem tolerância nenhuma, tolerância zero, como Saraiva, tolerância zero. Mas o crente precisa buscar essa tolerância, precisa buscar, porque isso é um fruto do Espírito, isso é adquirido pelo nosso esforço. Eu já sempre falo isso, fruto do Espírito é adquirido pelo nosso esforço. Então, assim, tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Porque ser paciente na bonança é fácil, né, irmãos? Paciente na bonança, todas as coisas em ordem, né? Todas as coisas em ordem, você tendo um bom emprego, bom salário, família toda ajustada, poder comprar, e ir aonde quer, e comprar o que quer, está tudo legal, tudo em ordem. Mas quando as coisas estão nas tribulações, nas desavenças, desentendimento de outros, você fala uma coisa, a pessoa não concorda, aí que precisa exercer essa longanimidade. Porque na bonança todo mundo é bom, quando a coisa está bem, até o pecador diz, graças a Deus. Os caras fazem uma besteira, uma coisa que Deus abomina, joga no bicho, ganha o dinheiro do bicho, graças a Deus ganha no bicho. Não, só misericórdia, irmão, graças a Deus. Para Deus vai, meu Deus, para Deus vai dizer, só a misericórdia dessa criatura, porque se o camarada assim não vai ser chamado de servo, né? Dessa criatura. Aí vamos prosseguir aqui. Assim, suportar o erro dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o propósito, ou o princípio basilar, quer dizer, o começo, a base de tudo, basilar de todas as ações do crente salvo em Cristo. Então, irmãos, é preciso que a gente aprenda a suportar, é preciso que a gente aprenda a tolerar, é preciso que a gente aprenda a vigiar, para não fazer besteira e agir precipitadamente, com violência, falando aquilo que desagrada a Deus. Então é preciso ter controle, autocontrole. Isso quem vai colocar em nós é o Espírito Santo. Isso chama-se dos frutos que é chamado de longanimidade, paciência. A paciência é invejável, que ela é uma paciência excessiva. O segundo subtópico vai falar, aqui do terceiro tópico, vai falar sobre suportando uns aos outros. Eu gosto muito desse texto aqui, quando fala que tem que suportar você. Para suportar, é porque o outro vai estar fazendo coisa que vai desagradar a gente. E às vezes, isso dentro da igreja, com irmãos mesmo, no ministério, aqueles que estão sob seu comando, aqueles que estão sobre você e os que estão sob você. Precisa ter cuidado geral. Pode te aborrecer o que está sobre você, acima de você, e também o que está sob, debaixo do seu comando. Então é preciso ser tolerante com todos, não vai tratar com imparcialidade, não. Com parcialidade, não. Para um, você tem todo cuidado, para outro você sacode. Não, tem que ter cuidado. Então ele vai dizer assim, durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. É verdade, durante a nossa vida cristã, a gente se depara com múltiplas, são muitas, incontáveis
situações de hostilidade. Aí, igreja, são nesse momento conflituoso na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor, viu, irmãos? Nesse momento de batalha, de conflito, que a gente tem que suportar. O sujeito está totalmente, não está entendendo, está desequilibrado, descontrolado, aí você vai, suporta, que vai chegar um momento que vai chegar o ajuste, o Espírito Santo vai te ajudar. Mas alguém precisa ter autocontrole, senão não vai chegar em acordo. Já viu um ditado? Dois bicudos não se beijam? Se todos os outros tiverem com o mesmo temperamento, com o mesmo descontrole, com a mesma arrogância, não vai chegar. Um tem que dar aquela freadinha e parar, pensar, para poder agir de maneira consciente para solucionar o problema. Aqui diz, a expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então, o amor que vai nos fazer, irmãos, suportar determinada situação. E às vezes até dentro do casamento mesmo, irmão. No casamento, às vezes tem desentendimento, às vezes coisa mínima. E aí, se você não tiver amor, sem amor não dá. Sem amor, nada valerá. Então é preciso ter amor para superar determinada situação. Todos nós. O camarada conta, irmão, tem 50 anos de casado, nunca teve uma briguinha. Então ele é um santo. Teve sim, só que isso conta só a vantagem. Teve desentendimento, mas o bom é que conseguiram resolver, se ajustaram, se ajeitaram. Então, botou em prática o que a Bíblia fala. Teve conflito? Não tem problema. Vamos ajustar o conflito para não causar o transtorno e a desunião, e cortar a aliança. Viu, irmãos? Então, é bom que entendamos isso. Não pense que você, pelo fato de ser crente, tudo vai concorrer para que você seja feliz. Só vivo felicidade, só estou na minha, só sobe. Alguém costuma usar um jargão aí, já virou um jargão no meio dos crentes. Só vitória, mano. Só vitória sim, porque tem muita luta. Vitória só vem depois da luta. Só vitória depois da luta. Da luta estão saltando fora, mas todo mundo quer vitória. Mas pode ter vitória sem luta. Só misericórdia. Então é bom que entendamos isso. Suportar é uma recomendação. Aqui Deus não está obrigando ninguém, é uma recomendação. Quer ser abençoado? Suporta o seu irmão. É difícil, né? Agora, o terceiro subtópico vai falar sobre o perdão como premissa do amor. Perdão, tudo vem de lá do amor. Então, o perdão é uma colheita que você faz, é a primícia. Uma colheita que vem do amor, está envolvida aí o perdão, mas tudo vem do amor. Porque o amor representa Deus. Deus é amor, o amor é Deus. Vamos lá, a leitura diz assim: o amor é o atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. Começa com amor, quando faz a relação dos frutos, dos nobres, começa aqui falando com amor. Amor, gozo, paz, né? É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Todo mundo gosta de ser bem tratado, mas às vezes quer tratar os outros com arrogância. Mas amar é isso aqui, tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua. Isso é, todo mundo igual. Eu te amo, você me ama. Viu, irmãos? Aí sim, aí vem esse negócio do amor aí, esse amor poético que o mundo prega, mas que não vive.
Então, é preciso que a gente tenha um cuidado. O amor, o Espírito Santo quer fazer que o amor seja mútuo entre a igreja. Com o coração puro, perdoando e sendo perdoado. Que a gente falha também, você perdoa o seu irmão, mas você também reconhece sua falha e vai pedir perdão também. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então, irmão, há muita disputa na igreja, muito problema, porque as pessoas que se sentem superiores, se sentem o bambambam da cocada, se sentem melhor, o dono. Tem uns que não quer ser nem o dono de uma cocada, não, quer ser dono do tabuleiro logo. É preciso ter cuidado para não ferir o seu irmão. Então a gente precisa de cuidar de nós mesmos. A gente, se tem algo difícil de ser vencido na vida, é o nosso egoísmo. A gente precisa cuidar de tratar dele. Só quem pode tratar dele, cuidar dele, moldar ele, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Então, a conclusão diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Humildade, que fortalece a unidade. Mansidão, que gere os conflitos. Gere aqui não é o sentido de gerar, irmão. Gere aqui é o sentido de administrar, viu? E aí ele diz assim, que gera os conflitos. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Cristo é glorificado. Irmãos, vamos clamarmos a Deus para que o nome dele seja glorificado na nossa vida? Esse é o nosso dever. Então, você que vai estar participando dessa EBD, a lição de número 9, falando desses atributos da unidade, que é da unidade da fé, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade, seja abençoado. Receba a palavra de Deus e que o seu coração seja transbordante. Deus, eu oro por essa pessoa, por esse irmão que está comigo nessa aula. Peço ao Pai que essa aula tenha ajudado, de fato, despertado, abençoado e levado esclarecimento, Pai. Eu sei que muitos que vão pegar essa aula vão fazer exame, vão trazer críticas, mas que elas possam ser construtivas, que o desejo seja de cada um melhorar mais a sua conduta diante de Ti. Eu te louvo, te exalto, entrego nas Tuas mãos e que a pessoa possa trabalhar para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.